online, o nosso culto online. Mais uma vez, Deus preparou este lugar, preparou esse ambiente para que nós pudéssemos estar aqui bendizendo o nome dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, todos vocês que estão participando do nosso culto online. Obrigado. Você teria tantas opções hoje, tantos cultos relevantes acontecendo, tantas igrejas relevantes, Brasil afora. E você escolheu estar conosco aqui nesta manhã. E eu louvo a Deus pela sua vida. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Queridos, eu quero falar algo para vocês aqui. Amanhã é dia 8 de junho. Nós completamos amanhã 7 anos de ministério. Foram 7 anos de muitas lutas, porém de muitas conquistas. Crescemos muito, passamos por situações adversas que parecia que não teríamos como escapar delas. Mas as mãos poderosas de Deus nos sustentou até aqui. E o número 7 é o número da divina perfeição, é o número da plenitude de Deus. Eu acredito que viveremos, a família Manassés, como ministério, como igreja, o melhor ano que nós já vivenciamos até então. Obrigado por você que faz parte disso, você que está fazendo parte da nossa família hoje. Nós nunca recebemos tantas pessoas na igreja como estamos recebendo nesses meses que a igreja, o templo está fechado. A igreja está aberta, a igreja não para, mas o templo, ele está fechado. Nós estamos aqui, em poucas pessoas, para transmitir esse culto, levar a palavra até você. Então eu quero expressar minha gratidão a você, família Manassés, todos vocês que fazem parte da nossa igreja hoje, vocês que estão chegando agora. E quero agradecer também vocês que passaram por aqui. De maneira direta ou indireta, vocês contribuíram para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você que desde o início, desde a casa, quando começamos com 15 pessoas, os primeiros salões que nós passamos, as reformas, a sua contribuição, dízimo e oferta, as suas orações, todos vocês, sem exceção, todos que passaram, adultos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, líderes, pastores, todos que passaram aqui pela família Manassés, a minha gratidão a Deus pela vida de vocês, tá? Foi um tempo que vocês passaram, foi um propósito de Deus. Uns passaram e estão hoje em outros ministérios, cooperando, ajudando, trabalhando para o reino de Deus, mas passaram aqui e deixaram uma parcela de contribuição. Eu louvo a Deus pela sua vida e oro a Deus pela sua vida, e você faz parte dessa história. Deus abençoe a tua vida, te prospere em todas as áreas da sua vida. É um novo tempo, um novo ciclo que nós entramos em Deus. O 7 é o meu número, né? Meu número. Eu comprei a minha casa sem saber o número da casa, e quando eu cheguei lá era o 77, ou seja, 2 vezes. Então eu sou apaixonado por esse número. Eu creio que esse ano, sem dúvida, iniciando a partir de amanhã, vai vir um tempo de bonança, um tempo de plenitude sobre as nossas vidas. Você que faz parte da nossa igreja, do nosso ministério, da família Manassés, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero ministrar hoje, segundo aquilo que o Espírito Santo conduzir ao meu coração. Quero até pedir para que você abra Lucas, capítulo de número 15, o verso 20 ao 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 15, o versículo 20 ao 24. É uma parábola muito conhecida. Vamos extrair algo de Deus para nossas vidas aqui nesta manhã. Louva a Deus pela nossa equipe de som, né, de mídia, de louvor. Temos intercessores aqui, pessoas que estão nos bastidores, orando, intercedendo, fazendo para que esse culto aconteça, para que chegue até você aí. Nós estamos trabalhando para levar com excelência, com qualidade. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com excelência, com aquilo que nós temos dentro da nossa realidade. Eu não posso fazer porque eu tenho pouco. O Senhor Jesus disse: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes você ouve algumas pessoas, alguns líderes dizendo: olha, eu estou parado porque o templo está fechado, não está tendo culto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se viesse uma lei onde tivesse que fechar todos os templos do Brasil, você pararia então de pregar o Evangelho? Você deixaria de ser um cristão? Você deixaria de propagar o Evangelho de Cristo Jesus? Não, queridos. O templo, ele é muito importante, muito, muito importante. Eu não acredito que isso vai acontecer no Brasil, mas se acontecesse,
muitas pessoas entenderiam que na verdade não estão fazendo nada pelo reino de Deus, estão fora do propósito de Deus. Porque hoje você pode usar o celular dentro da sua casa para compartilhar um versículo bíblico, você pode fazer uma live, você mulher pode fazer algo para as mulheres. Tem tantas mulheres desesperadas, tem tantas mulheres que estão sendo abandonadas pelos esposos nesses momentos difíceis, estão sendo agredidas fisicamente ou verbalmente, e você, mulher, você pode liberar uma palavra sobre essas mulheres. Deixa Deus usar você pela internet, grava um vídeo dentro da sua casa, não precisa sair da sua casa, grava um vídeo dentro da sua casa. Homem de Deus, pastores, líderes, profetas dessa geração, se levantem, pega o celular, grava um vídeo dentro daquilo que você tem, dentro da sua realidade. Pastor, eu não tenho, nós temos igrejas em Ribeirão hoje que tem filmadoras de 40 mil reais, e essa é a realidade deles, e está tudo certo. Quanto mais você puder investir nisso, tem que investir mesmo, para levar qualidade para as redes sociais. Mas se você tiver um celular aí de 300 reais, você também pode gravar um vídeo e transmitir pelas redes sociais e abençoar, ser luz na vida de alguém, trazer alívio para o sofrimento de alguém. Amém? Não dependa, nós não somos dependentes do templo. Amamos o templo, temos uma estrutura muito boa aqui, mas não somos dependentes do templo. João Batista não precisou da sinagoga, não precisou de nenhum templo para pregar. João Batista foi para o deserto e a multidão ia atrás dele porque Jesus estava na vida, a essência dele era Jesus. Então fica aqui esse conselho para nós que estamos aqui nesta manhã. E antes de lermos o texto, eu quero falar algo para você. O tempo de crise, nós não somos levados pelas circunstâncias. Então esse tempo de crise não nos impede de cumprir os propósitos e os princípios de Deus, ofertando, dizimando, primiciando, votando, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você que está trabalhando, pastor, o meu salário foi diminuído, é 10%, o dízimo é 10%, não importa se é de R$1.000 ou de R$100, é 10%. Então você só vai dar os 10% do mesmo jeito, não vai mudar. Agora, você que não está trabalhando, não tem como você dizimar ou ofertar daquilo que Deus não te entregou nas suas mãos. Deus só vai te pedir aquilo que Ele já te deu, aquilo que Ele já te entregou. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha te dado. Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não tenha te dado, não tenha entregado nas suas mãos. Então, esse é o momento de nós ofertarmos, dizimarmos na casa do Senhor. E você que está nos assistindo, que faz parte da nossa família Manassés, não deixe de ser um dizimista, não deixe que esse momento tire você do centro da vontade de Deus, os princípios de Deus. Você que não é da nossa igreja, que não faz parte da nossa igreja, você não pode, tá? Não pode dizimar na nossa igreja. Você precisa dizimar na sua igreja, na igreja que você congrega, que você ceia. Pastor, eu quero liberar uma oferta. Tudo bem, ofertar, você pode ofertar na vida de qualquer pessoa, na rua ou em qualquer igreja. Mas o dízimo tem que ser na sua igreja, na vida do seu pastor, na estrutura que você congrega. Tá bom? Algumas pessoas me perguntam, pastor, eu sou de outra igreja, eu posso dar o dízimo aí? Eu disse, não, enquanto você estiver congregando na sua igreja, não é bom que você faça isso. Tá? Dizime, oferte na sua igreja. Pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja Manassés para abençoar, eu gosto da igreja, me alimento das palavras, dos louvores que são ministrados aí. Tudo bem, isso você pode fazer. Faça isso, temos a nossa conta aí da igreja. Você pode estar fazendo isso através de transferências bancárias, depósito, ou diretamente com o nosso tesoureiro, o Tafarel, ou com a Simone. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 15, verso 20 ao 24. Eu quero tentar aqui ser rápido, sucinto e muito objetivo naquilo que Deus ministrou no meu coração, porque depois nós vamos cear. Você que está em casa, prepare a sua família, não esquece de tirar aquela foto legal. Nós vamos cear aqui e você vai cear na sua casa. Eu tenho certeza que a mesma presença de Deus que nós já sentimos aqui, você já pôde sentir na sua casa também. O nosso Deus, Ele é um Deus onipresente. Ele é a única pessoa que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele está aqui, e Ele está aí em todos os lares nesse momento, que estão invocando e celebrando o nome dEle. A minha tradução bíblica diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado.
comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se ou alegrar-se. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas que foram perdidas, mas que também foram encontradas. Tudo que foi perdido no capítulo 15, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, foi encontrado novamente. E quando você começa a ler o início do capítulo 15, o verso 1, você vai ver que Jesus está comendo com pecadores, Jesus está comendo com publicanos. E Jesus era uma influência na vida dessas pessoas, mas não era influenciado por essas pessoas. Jesus precisava estar no meio dessas pessoas para trazer cura e restauração para essas pessoas. Como que Jesus ia trazer cura, esperança para essas pessoas se ele não pudesse estar com essas pessoas, estar próximo dessas pessoas, conversar com essas pessoas e tocar nessas pessoas? Quando então Jesus, se você lê o capítulo 15 com muito amor, com muito carinho, e como eu costumo dizer, não leia o capítulo 15 novamente hoje de Lucas, mas não leia como Ayrton Senna, leia como Rubinho Barrichello, bem devagar, de maneira bem pausada. Você vai ver que o propósito principal de Jesus ali é mostrar a religiosidade dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus. Você vai ver que o foco de Jesus, que é o pai aqui na parábola, ele não está no filho que se foi, que voltou, está no filho mais velho. Preste atenção no texto. Se você ler a parábola da ovelha, terminou com festa. O pastor foi, pegou a ovelha no colo, trouxe no ombro e chamou os amigos e festejaram. Aquele momento terminou com festa. A dracma é a mesma coisa. A mulher perdeu uma das dracmas e ela procura com diligência, varre a casa, arruma a casa, acende a candeia e ela encontra a dracma, e quando ela encontra a dracma, ela chama suas amigas e ela faz festa. Isso tudo está mostrando o reino de Deus, está falando de um pecador que se arrependeu e que houve festa nos céus. Mas a parábola do filho pródigo, ela termina com o pai tentando trazer o religioso para dentro da casa. A parábola do filho pródigo termina de maneira diferente das outras duas, da ovelha e do preceito do Senhor. Eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre fui um exemplo dentro da casa, mas na verdade era um religioso hipócrita. E a parábola termina desse jeito. Então, na verdade, Jesus não está querendo mostrar o filho pródigo que se foi e que voltou. Tudo isso faz parte da parábola e podemos aprender com isso, nos edificar com isso. Mas o propósito principal de Jesus na parábola era mostrar para os fariseus. Queridos, eu quero falar hoje sobre e depois da festa. O tema da mensagem de hoje é esse, e depois da festa. Você que está assistindo aí, quiser colocar aí nos comentários uma hashtag e depois da festa, você vai entender. Eu estive meditando nesse texto e eu quero pregar algo que não está escrito aqui, mas que a Bíblia me dá o direito de pregar. A Bíblia me dá o direito de conjecturar sem ferir a exegese bíblica. E quando eu olho para o texto aqui, Jesus contando essa parábola, eu entendo que o pai, né, o pai aqui representa Deus. É o fazendeiro, é o dono de tudo. E ele tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo decide pedir a herança, a parte dele. E a Bíblia diz que o pai distribui entre ambos, o filho mais novo e o mais velho, a herança dos 2. E esse filho, depois de alguns dias, ele arruma todas as suas coisas, pega a sua mala e ele vai para um lugar muito longe, para um lugar longínquo. Eu, particularmente, acredito que esse menino foi embora por causa do irmão mais velho. Eu acredito que ele não tinha um bom relacionamento com o irmão mais velho por ser um religioso. E só quem lida com o religioso, só quem congrega com o religioso, sabe do que é que eu estou dizendo, do que é que eu estou falando. E aquele menino mais novo, olhando para o irmão mais velho e pensando, será que eu vou me tornar do jeito dele? Será que eu vou ficar, quando ficar mais velho, ficar parecido com esse meu irmão? Eu não quero ser um cristão desse jeito, eu não quero ser crente desse jeito, para me tornar igual meu irmão se tornou, um religioso. Ele vai embora, ele não tem um bom relacionamento. Algum motivo teve para ele sair de casa. Ele não ia sair de casa sem nenhum motivo. Ele sai de casa, leva a sua herança. Passado um tempo, a Bíblia diz que ele gasta de maneira dissoluta, ou seja, de maneira desregrada, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele não pensa para gastar, ele não administra o que tem, ele gasta a sua herança de qualquer jeito e de qualquer maneira. Eu não acredito que era qualquer herança, era muita coisa que ele levou com ele, tudo que ele tinha. E ele gasta tudo isso e chega a um ponto de gastar tudo e agora ele está numa fazenda trabalhando de empregado. Agora, presta atenção, o filho que é herdeiro
ao sair de casa, abandonar o pai, a casa do pai, está trabalhando de empregado para um outro patrão que não é o seu pai. E a Bíblia diz que ele tem vontade de comer as bolotas, ou a lavagem, né? Uma palavra mais portuguesada aqui para nós que moramos na roça, já moramos em sítio, a lavagem, né? Alimentava os porcos, mas não davam nem isso para ele. Estava com fome, certamente estava magro, anêmico, né? Emocionalmente muito afetado, e ele caindo em si. Você não vai ver nenhum anjo aparecendo ali, conversando com ele. Você não vai ver nenhum líder, nenhum pastor apontando o erro dele. Não, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele percebe o erro que ele está cometendo. Então, se ele caiu em si, é porque ele estava fora de si. Então, você deve conhecer alguém que você olha assim e fala, meu Deus, não é possível que essa pessoa está agindo dessa maneira. Essa pessoa, provavelmente, ela está fora de si. Nós temos que orar para que essa pessoa volte, caia em si e se arrependa e volte para a casa do Pai. É normal você ver alguns cristãos que quando sai da igreja, parece que faz coisas piores do que as pessoas do mundo. Você percebeu isso? Estão fora de si, estão fora da casa do Pai, estão distantes do Pai. A nossa oração não é de apontamento, não é de julgamento. É uma oração de trazê-los de volta para a casa do Pai, que eles caiam em si e se arrependam e voltam para a casa do Pai. O filho decide voltar, ele ensaia todo um discurso, você vai ver ele falando consigo mesmo. Eu não sei você, mas eu achei que eu era doido, né, que eu falava comigo mesmo, falava sozinho, mas eu fui ler a Bíblia e eu vi que essa mulher também, esse homem também estava falando sozinho. Eu vi que a mulher do fluxo de sangue também conversava sozinha, porque ela dizia, olha, ela não estava falando aquilo para ninguém, ela dizia para ela mesma, olha, eu vou até Jesus, vou tocar nele e vou ser curada. Ela estava falando com ela mesma. E aqui o menino também, o jovem, começa a conversar consigo mesmo. Não tem ninguém perto dele, ele começa a ensaiar um discurso para poder voltar para o pai e convencer o pai a trazê-lo de volta. Mas para surpresa dele, sem saber, enquanto o filho, eu amo, irmãos, eu sou apaixonado por Jesus por causa disso. O filho está longe, o filho está distante, mas o pai sabe que o filho vai voltar. O pai sabe que o filho vai tornar a casa. Enquanto o filho está distante, o pai está preparando uma festa para ele. O pai coloca um bezerro para cevar, para engordar. O pai prepara vestes novas, o pai prepara tudo para o dia da volta do filho. E o pai fica ansioso esperando o dia que o filho vai voltar para fazer uma festa tremenda. Porque ele mesmo diz, esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. Ou seja, não existe vida fora da casa do pai. Não existe. Grave isso aqui, não existe vida fora da casa do pai. Porque o próprio texto, Jesus dizendo, ele diz, olha, esse filho estava morto. O filho não estava morto fisicamente, estava? Não, o filho estava vivo. Ele voltou com as próprias pernas para casa. De que morte que o pai está falando? Uma morte espiritual. Não existe. Então o filho decide voltar. Quando ele volta, a Bíblia diz que o pai, reconhecendo ele de longe, ele estava totalmente diferente. Sujo, magro, anêmico, fraco. E o pai de longe, o pai reconhece que é o filho, distante. E o pai sai correndo e abraça o filho. Abraça o filho. Provavelmente o pai fez isso para que o filho não fosse apedrejado. Porque naquela época, naquele tempo, há uma tradição de que o filho que saía dessa maneira, quando voltasse, ele poderia ser apedrejado publicamente, ser morto, e não tinha problema nenhum com isso. Então o pai, para proteger o filho das pedradas, ele vai e abraça o filho antes que alguém pudesse jogar alguma pedra. Se alguém jogou alguma pedra, não atingiu o filho, atingiu o pai. E o pai pega o filho e traz de volta para casa. O filho tenta argumentar com o pai ignora o argumento do filho naquele momento, e o pai diz para o servo, olha, traz a roupa, traz a melhor, o pai diz isso, traz a melhor roupa, pega o melhor bezerro, porque está cevado. O pai pega tudo que tem de melhor e dá para o filho que está voltando. Esse é o nosso Deus. Quando você volta para a casa dele, o que ele tem para mim e para você é sempre o melhor. O filho volta, o pai pega o filho e coloca o filho dentro da festa, convida os servos e vai fazer um banquete, vai fazer uma grande festa, porque o filho que estava morto reviveu. O filho que estava afastado voltou para casa. O pai está preparando a festa, assim como teve a festa da dracma, assim como teve a festa da ovelha. Agora o pai está preparando a festa para o filho, porque as duas primeiras parábolas terminam em festa, em alegria, celebração. A terceira parábola tem tudo para isso acontecer. Só não acontece porque o religioso decide entrar no meio do caminho e atrapalhar tudo.
Não seja você o religioso que vai atrapalhar a festa de alguém que está voltando para casa. Sempre tem um irmão mais velho que quer atrapalhar, quer colocar água na festa do filho que está voltando para a casa do pai. A casa é do pai. Quem determina se pode ou não pode é o pai. O bom filho a casa torna, e todas as vezes que nós precisarmos de uma chance, de uma oportunidade, e nos voltarmos para Deus, Ele estará de braços abertos, nos esperando. A parábola termina com o pai tentando convencer o filho a entrar na festa, e o filho não entra. Ele começa a questionar o pai, jogar na cara do pai o tempo de trabalho, o que ele fez. Sabe aquela pessoa na igreja? Não, porque eu trabalhei, eu ajudei o pastor, eu ajudei na célula, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fui reconhecido. Essa pessoa não fez para Deus, essa pessoa fez para o homem. Porque quem faz para Deus não fica jogando em rosto, não fica lançando em rosto. E esse filho religioso vai fazer isso. A parábola termina com o pai tentando convencer o filho. Eu vou mostrar para você aqui. Verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, ele não chama o menino de irmão. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes. Irmãos, olha o que ele está dizendo para o pai. O pai está discutindo com ele, tentando trazer ele para dentro de casa. O mesmo amor que o pai dispensou para o filho mais novo, ele está dispensando para o filho mais velho, agora o religioso. E ele diz para o pai, olha, esse teu filho, não considera como irmão, esse teu filho gastou todo o dinheiro com as meretrizes, ou seja, com as prostitutas. Agora permita-me fazer uma pergunta para você. Ele foi junto com o irmão? Ele estava próximo do irmão? Ele participou das festas do irmão? Como que ele sabe que o irmão gastou dinheiro com as prostitutas? Se ele não estava junto? Se ele não estava perto? Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Que julgam sem estar perto. Que, na verdade, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Na verdade, o sentimento que estava dentro dele, ele quer transportar para o irmão. Ele não estava com o irmão. Ele não acompanhou o irmão. Como que ele pode afirmar para o pai? Ele diz, pai. Na verdade, ele não chama o pai de pai, né? Você vai ver que na parábola ele não chama o pai, deveria chamar de pai, ele não chama. E ele fala, acusa o irmão. Ele diz, olha, esse teu filho gastou dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. Como que ele diz isso se ele não foi, se ele não estava junto? E olha aqui, verso 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Isso aqui é Deus falando comigo e com você. Recebe se você quiser. O pai está dizendo, tudo que é meu é teu. Você não desfruta porque você não quer. Porque você é um religioso. Se você não fosse um religioso, tivesse a mente tão cauterizada, você desfrutaria daquilo que eu tenho dado para você. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, ou nos regozijássemos, e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu termino a pregação, a mensagem aqui para nós cearmos nesta manhã. Aqui termina a parábola. Agora eu quero pregar o que aconteceu depois da parábola. Pastor, não está na Bíblia, não está escrito. O senhor não acha um risco muito grande? Não. O Espírito Santo me conduziu a isso. Você não precisa concordar com o que eu vou dizer. Mas eu digo isso direcionado pelo Espírito Santo. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, que essa mensagem vai chegar a outras pessoas. Milhares de pessoas têm acompanhado nossos cultos no momento ou depois. As lives vão sendo compartilhadas e vão chegando. E eu vou dizer algo para você com muita certeza no meu coração, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quando eu olho para o texto, então eu encontro o pai representando Deus na parábola. Um pai amoroso, um pai gracioso, disposto a perdoar. E eu encontro dois irmãos, o mais novo e o mais velho. Um que sai e volta e se arrepende e aceita a festa que o pai fez para ele. E um religioso que não sai, fica dentro da igreja, dentro da casa, mas não desfruta de nada. E quando alguém que saiu quer voltar, ele quer barrar, ele quer ser o pedágio. Jesus é o caminho, né, e a religião ela é o pedágio. Querem ditar regras, como que tem que ser e como que não tem que ser. Agora, eu olhando para a parábola e vendo o pai como Deus. O pai, o menino volta, o menino saiu, o menino errou demais, muito. Não aconselho ninguém fazer isso, sair da casa do pai e gastar a herança que o pai lhe deu. O menino errou, o menino pecou. Isso está muito claro no texto. Só que quando o menino volta, você não vai ver o pai lançando isso no rosto do menino, na frente de todo mundo. Não. O pai não quer usar o argumento do menino na hora. O filho estava morto,
reviveu, o filho estava perdido, foi achado, voltou para casa. O que é que o pai faz? O pai primeiro ele ama, o pai primeiro ele abraça, o pai primeiro ele faz uma festa para o filho, ele troca as vestes, ele dá uma aliança, ele faz uma nova aliança com o filho, ele dá sandálias novas para o filho, ele traz o filho para um lugar de segurança. Ele, antes de aplicar a justiça, ele aplica o amor. Ele traz o filho para um ambiente seguro, abraça, ele ama, ele faz festa. Só que como a parábola termina sem falar mais da festa, Elias, eu acredito o seguinte, que olhando para o texto, entendendo que é Deus aqui no texto, o pai, eu não acredito que o pai não sentou com esse filho depois. Eu tenho certeza absoluta que depois que acabou a festa, esse pai sentou, colocou uma cadeira do lado e disse assim: meu filho, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu já te amei, eu te abracei, eu te trouxe para um ambiente seguro, agora eu vou te corrigir. Eu apliquei o amor, agora eu vou aplicar a justiça. O que você fez foi errado. Você não deveria ter feito isso. Jamais faça isso. Olha as consequências de tudo que você fez. Eu não acredito num Deus que, olhando para um menino como esse, não vai aplicar justiça. Não, eu acredito que Deus, como Deus, o pai sentou com o filho depois e acertou as contas. Mas com amor. Antes de aplicar a justiça, trouxe para um ambiente seguro. Abraçou, amou, fez festa. Depois da festa, o pai senta com o filho para aplicar a justiça. Lembra de Pedro, quando Pedro pede para andar sobre as águas com Jesus, Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas, e a Bíblia diz que ao perder o foco, sem não olhar para Jesus, ele começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus estende as mãos, segura na mão dele, e depois Jesus corrige ele e diz: homem de pouca fé, tu duvidaste. Imagina se Jesus fosse corrigir Pedro antes de segurar nas mãos dele e trazer ele para um lugar seguro. Imagina Pedro afogando, pedindo ajuda, me ajuda, afogando. Só quem já afogou, ouviu alguém afogando, sabe do que eu estou falando? No mar revolto, o mar bravio, e Pedro afogando. Imagina se Jesus fosse tentar corrigir Pedro ali. Eu te falei, Pedro, você não olhou para mim? Irmãos, tem gente que faz assim. A pessoa está morrendo, a pessoa está em depressão, e a hora que a gente encontra a pessoa, em vez de abraçar primeiro, amar primeiro, trazer a pessoa para um ambiente seguro, sabe o que a gente faz? Fica apontando o dedo. A pessoa está afogando, socorro, me ajuda, eu não estou conseguindo respirar. E o religioso está ali apontando o dedo. Eu te falei, você não devia ter saído, você não deveria ter feito isso. Quer julgar, quer apontar, quer aplicar a justiça antes de aplicar o amor. Se você tentar aplicar a justiça sem amor, vai dar errado, você vai matar. O filho vai voltar embora, o filho vai voltar para o lugar de onde ele estava. Ei, a igreja precisa ser um ambiente seguro para os filhos que saíram poder voltar. Se o dia que aquele filho voltou, ele fez toda uma programação para voltar. Se ele tivesse encontrado o irmão no meio do caminho, ele não teria voltado, não teria entrado para casa. Ainda bem que ele encontrou o pai no meio do caminho. E o pai trouxe ele de volta. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, deixa eu dizer algo para você aqui. Quando Jesus foi encontrar Pedro, Pedro estava pescando, Pedro tinha abandonado o ministério, jogado tudo para o alto, Pedro tinha negado Jesus. Jesus não chega acusando Pedro, Jesus não chega apontando os erros de Pedro. Jesus chega, a Bíblia diz que ele alimenta eles, porque eles não tinham comido, alimenta eles, não tinham pego nada aquela noite, alimenta eles primeiro. E depois Jesus vai fazer perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas? Com amor, com carinho, Jesus conseguiu trazer Pedro de volta para o ministério. Eu fico olhando lá para o jardim do Éden. Deus fazia um culto todos os dias com Adão. Adão e Eva prestavam culto todos os dias a Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha para receber o culto e conversar com Adão, se relacionar com Adão. E o dia que Adão peca, o dia que Adão está fora do propósito, a Bíblia diz que Deus vem para o culto. Quem não foi no culto foi Adão. Deus não fugiu do culto, Deus veio para o culto, mesmo sabendo que Adão tinha errado, tinha pecado, estava caído, desobedeceu às suas ordens, às suas leis, os seus princípios. Deus veio para o culto, irmãos. Quem fugiu do culto foi Adão. Só que Deus não chega no jardim apontando, bravo, trovejando, abrindo a terra. Não, Deus chega no jardim fazendo pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia que Adão estava perdido.
Deus sabia onde Adão estava, quem não sabia era o próprio Adão. E a Bíblia diz que Deus primeiro vai amar Adão, primeiro vai amar Eva, e depois ele vai aplicar as consequências. Você vai ver que tem consequências. O pecado de Adão tem consequências, ele vai pagar o preço por aquilo que ele fez. Eu não estou aqui eximindo ninguém dos seus pecados, eu não estou aqui eximindo ninguém de que a justiça seja aplicada. Só que Deus aplica a justiça com amor. A correção de Deus é com amor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu estou orando por uma igreja em Ribeirão Preto e no Brasil. Quando eu digo igreja, eu não estou falando de placa denominacional, porque isso aí é um CNPJ que nós falamos, divulgamos, precisamos, é necessário, mas a igreja não está baseada em um CNPJ. A igreja somos nós, pessoas. A igreja não é o templo construído, não, somos nós que somos igreja. Eu tenho orado por uma igreja que vai sim corrigir os seus filhos, os seus discípulos, mas que vai corrigir com amor. Antes de corrigir, vai pegar na mão, vai trazer para um ambiente seguro e depois vai dizer, você errou. Você não deveria ter feito isso. Olha as consequências do que você fez. Mas primeiro abraça, primeiro faz festa, primeiro alimenta, troca as vestimentas, traz para um ambiente seguro, depois aplica a justiça de Deus. Depois mostra onde a pessoa errou. Eu não acredito numa igreja que já vai apontando o dedo, que já vai mostrando o erro, que já vai julgando, que já vai condenando, sem amor. Por que muitas pessoas hoje têm medo de vir na igreja? Por causa do quê, pastor? Por causa do julgamento. Não, eu não vou naquela igreja, porque lá eu não vou ser bem recebido. Eu termino dizendo o seguinte, algo que aconteceu na nossa igreja. Nós temos algumas placas que ficam aqui na porta da igreja, umas placas de bem-vindo que ficam na porta da igreja. E quando voltar aos cultos você vai poder perceber isso. E uma das placas está escrito assim, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos alguma imperfeição. Moisés tinha, Abraão tinha, Jacó tinha, Isaac tinha, Daniel tinha, Elias tinha. Todo ser humano tem os seus defeitos. E aí, uma das nossas meninas do louvor, a Eriquinha, trabalhava em uma loja e tinha um rapaz homossexual trabalhando nessa loja. Ele viu uma foto da Érica com essa placa. Ele disse o seguinte para a Eriquinha, ele disse, Érica, na sua igreja eu posso ir então? Ela disse, claro que pode. Por quê? Você está fazendo essa pergunta? Não, é porque eu vi uma placa dizendo que lá é um lugar de pessoas imperfeitas, não entra pessoas perfeitas, e eu sou uma pessoa imperfeita, e eu gostaria de ir na sua igreja. Eu não vou ser julgado lá, não vão me apontar o dedo, eu vou ser bem-vindo na sua igreja, Érica. Ela diz, o dia que você quiser ir, você vai ser amado e abraçado na nossa igreja. E depois da festa, nós como pais agora, eu sou pai, tenho 2 filhas, vocês que estão me assistindo talvez tenha, quem não tiver e quiser, eu profetizo que tenha. Nossos filhos saem e erram, e aí quando volta para casa, a gente fecha a porta, não deixa entrar, deixa dormir no frio, no relento, sem comida. Quem faz isso não tem coração, não tem amor. Não. Pai, pastor, mas a minha filha errou, meu filho errou, saiu de casa, fez coisas erradas, está voltando para casa. Recebe, dá um banho, troca a roupa, ama, alimenta, leva para um lugar seguro, faz festa, depois da festa coloca uma cadeira do lado, pede para ele sentar e mostra para ele onde ele errou, por que ele errou e por que ele não deve errar mais. Nós vamos ceiar nesse momento. E algumas pessoas dizem para mim, pastor, a ceia é por merecimento. Não. Se a ceia fosse por merecimento, ninguém poderia ceiar. Ninguém. A ceia não é por merecimento. Tire isso da sua cabeça. A ceia é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 a seguir, ele vai dizer, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Nós estamos
lembrando a morte, o preço que foi pago pela minha e pela sua vida, e a ressurreição de Cristo que nos trouxe vida. Morremos com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. E fica aqui esse conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Olhe para essa parábola e veja que o pai fez festa, o pai amou, o pai cuidou, o pai alimentou. Irmãos, imagina, o menino estava com anemia, o menino estava fraco, raquítico. O emocional desse jovem estava abalado pela situação que ele viveu, que ele passou. Agora imagina se no meio do caminho já tinha um monte de religioso com pedra para matar o menino. Imagina se o pai fosse agir da mesma maneira. O menino estava com fome, tinha que alimentar o menino primeiro. O menino estava sujo, tinha que dar um banho no menino primeiro. Imagina se antes de dar banho e alimentar, o pai quisesse condenar o filho primeiro, aplicar a justiça primeiro. Talvez o menino morreria de fome. Não faria sentido. Você que está assistindo, que é da nossa igreja, vocês que estão aqui nos acompanhando nos bastidores para que esse culto aconteça. Se você não acredita numa igreja assim, aqui não é o seu lugar. A nossa igreja tem seguido, precisa melhorar muito, mas nós vamos seguir esses princípios da parábola do capítulo 15 do filho pródigo. Quando alguém sair, errou, pecou, se sujou, foi para um lugar distante, o dia que essa pessoa decidir voltar, não seja eu e você o filho mais velho, o religioso, o pedágio, que vai impedir esse menino de voltar. Todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos uma segunda oportunidade. E Ageu diz que a glória da última casa, ela será maior do que a da primeira. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Sejamos eu e você como esse pai. A hora que chegar alguém aí todo sujo, distante de Deus, cheio de carrapicho, uma ovelha toda cheia de carrapicho. Vamos abraçar, vamos amar, vamos cuidar, vamos dar banho, vamos alimentar, vamos calçar, vamos reafirmar a aliança dessa pessoa com Deus. Depois, nos bastidores, sabe o que me chama a atenção? É que o pai não corrigiu o filho no meio de todo mundo. O pai, na minha visão, corrigiu o filho no final da festa, sozinho. Ele e o filho. Nós muitas vezes queremos corrigir em público. Nós muitas vezes queremos apontar em público. Esse tipo de conversa tem que ser na mesa. Jesus, quando queria tratar com os assuntos com os discípulos, ele levava os discípulos para a mesa, lugar de comunhão. Jesus ele estava na mesa na última ceia. Nós estivemos lá em novembro, nós estivemos lá em Israel, nós estivemos no cenáculo, o lugar da última ceia. É bem diferente do que se pinta, do que parece aí, é bem diferente. Mas lá está o local em que Jesus celebrou a última ceia. E se você olhar no texto, você vai ver que Jesus, ele diz quem é o traidor. Porque ele diz, olha, eu vou colocar o pão na boca do traidor. Só que Jesus foi tão sutil em colocar o pão, molhar o pão e colocar na boca do traidor, que nenhum dos outros discípulos perceberam. Porque a intenção de Jesus não era apontar Judas ali. Não era declarar Judas o traidor. Jesus poderia fazer uma rebelião ali. Imagina só se Jesus mostrasse quem era o traidor. Você acha que Pedro, com aquela espada que ele andava, não teria cortado a cabeça de Judas ali? Logo depois ele fez isso com o soldado mau, cortando a sua orelha. Então Jesus, ele vai de maneira tão sensível que ele coloca o alimento na boca de Judas e ninguém percebe, porque a intenção de Jesus não era expor Judas. Nós, como homens e mulheres de Deus, o nosso papel não é expor ninguém, não é expor as pessoas. É amar as pessoas, é cuidar das pessoas, abraçar as pessoas, levá-las para um ambiente seguro e depois que mostrarmos para essa pessoa que ela está segura, então sim, mostrar para ela os seus erros, mostrar para ela onde que ela errou e quais as consequências dos seus erros. Você que está nos assistindo agora e quer voltar para a casa do Pai, mas está com medo de voltar. Irmão, nós temos pessoas que saíram da nossa igreja, foram para outras igrejas, saíram debaixo da bênção, abençoei. Eu não amaldiçoo ninguém, porque ninguém perde o que não tem. Nossa igreja é muito tranquila nessa parte. Quer vir para cá? Quero. Deus falou para vir? Falou, então vem. Quer sair? Quero. Deus falou para você sair? Falou, pastor. Então vai. A palavra de Deus, ela é soberana. Se Deus falou com você, quem sou eu para discordar do que você está falando?
E hoje essas pessoas, algumas pessoas têm medo de voltar. Como que vão ser recebidas? Vão ser recebidas com muito amor, com muito carinho. Vamos fazer festa com você, vamos celebrar com você, vamos amar você, vamos trocar suas vestimentas, vamos reafirmar sua aliança com Deus. Depois da festa, aí a gente vai para o gabinete pastoral, aconselhamento pastoral. Aí eu vou tentar entender por que você saiu, quais foram os seus motivos, quais foram as consequências que isso aconteceu na sua vida. Prepare a sua ceia nesse momento, porque nós vamos ceiar. Na sua casa, você que está aí, você que é da família Manassés, você que não é, mas que tem o pão em casa, que tem o suco de uva em casa, prepare para nós cearmos nesse momento. Eu quero orar aqui, porque a partir de agora o cálice e o pão se tornam símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E nós temos aqui uma equipe acompanhando nos bastidores aqui. Se tiver alguém em casa, eu acredito que tenha, porque o Espírito Santo está me conduzindo a isso. Alguém que está nos assistindo que quer voltar para Jesus. A pastora Alessandra me ligou ontem, já era um pouco tarde da noite, dizendo que estava no celular com uma pessoa que não é da nossa igreja, mas que chegou até nós o contato através da página da igreja. A pastora Alessandra, pelo celular, ela voltou para Jesus ontem à noite. Ela entregou a vida, já era cristã, ela voltou para Jesus ontem à noite pelo celular. É por isso que eu digo, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, irmão. Pelo celular, a pastora Alessandra ganhou uma alma para Jesus ontem. Pelo celular. Pelo WhatsApp. São ferramentas que nós usamos muitas vezes para coisas que não edificam, poderíamos usar. Então, nesse momento, a página está aberta, o culto está acontecendo. Nós temos aqui pelo menos mais 10 minutos de culto para terminar aqui essa live. E você tem 10 minutos para você se arrepender e voltar para Jesus. Você que é filho, que saiu, que está distante, não tenha medo de voltar, a casa é do Pai. Mas eu vou reencontrar o meu irmão religioso. Fica tranquilo, o Pai não vai deixar ele tocar em você. Quem vai cuidar de você é o Pai. Quem vai te abraçar é o Pai. Quem vai te amar é o Pai. Deus não vai permitir que um religioso te tire da presença dele. Deus vai cuidar de você. Volta para a casa do Pai. Volta para os braços do Pai. Ainda que não seja aqui, procure uma igreja mais próxima da sua casa que pregue a palavra de Deus, que você sinta que Jesus está nessa igreja, independente da estrutura. Porque tem igrejas, templos que têm estruturas faraônicas, mas Deus já não está lá faz muito tempo. Tem outras igrejas simples, pequenas, né, o templo, mas que Jesus está lá. Então procure uma igreja que pregue a palavra e que a presença do Espírito Santo esteja nessa igreja, onde a palavra é pregada, a palavra é ministrada com excelência. Se não der para vir aqui, qualquer outro lugar. Algumas pessoas nos assistem de outros estados e algumas pessoas estão assistindo na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, estão acompanhando as nossas lives. Onde você estiver agora, eu só preciso que você entre em contato aqui. Não precisa ser aqui pela página, se você não quiser se expor. Pode entrar pelo WhatsApp nossos aqui, ou pelo Messenger, deixando uma mensagem aí, dizendo: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Vamos nos preparar agora para cearmos. Eu quero orar em seguida e declarar. Tafarel vai distribuir para nós aqui a ceia. E juntos nós vamos cear nesse momento em nome de Jesus. Obrigado, meu filho. Se prepare aí na sua casa, nossos filhos que estão aqui, vocês que estão louvando ou que estão aqui nos bastidores, se não puder tomar agora, depois a gente ora e vocês podem cear depois, pode continuar aí fazendo louvor, pode continuar aí fazendo a transmissão. E você que está em casa, pegue aí agora o seu pão, pegue o seu cálice. Eu quero orar, consagrar esse momento e declarar que esse alimento espiritual vai nos fortalecer por mais um mês na presença de Jesus. Vamos orar, em seguida os meninos vão adorar. Na minha mão direita está o cálice, suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, cada gota para pagar o preço pela minha e pela sua vida. Na minha mão esquerda está o pão,
que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído e dilacerado. Quando você estiver mastigando esse pão, lembre-se, esse pão está sendo dilacerado pelos seus dentes, pelas suas mordidas, pela sua boca. Lembre-se do corpo de Cristo. Foi isso que aconteceu, foi isso que Ele passou. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã tão linda na Tua presença. Como é bom sentir a Tua presença, Espírito Santo. Como é bom sentir que o Senhor está na casa. Ah, Senhor, essa palavra, Senhor, e depois da festa, quantos filhos vão voltar? Ainda hoje eu creio. Quantos filhos vão estar na Tua presença? Eu repreendo todo espírito religioso, todo espírito de fariseu, todo espírito de hipócrita, todo espírito do irmão mais velho que não quis participar da festa, Senhor. Eu repreendo nesta manhã em nome de Jesus, que toda máscara de religiosidade caia por terra. Que nós possamos sim mostrar os erros, fazer justiça, porque isso é bíblico, mas fazer isso com amor, com carinho, com cuidado. Fazer isso não num ambiente de exposição, mas num ambiente guardado, um ambiente seguro, não diante de pessoas, Senhor. Ah, Senhor, eu consagro esse pão nesse momento. Esse pão é símbolo do Teu corpo que foi moído, dilacerado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, pagando o preço pelas nossas vidas. Na minha mão direita está o cálice, Senhor, que simboliza o Teu sangue, cada gota de sangue que foi derramada, inclusive da coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça, os pregos que foram colocados nos seus pés e nas Tuas mãos, o sangue do Senhor que foi vertido naquela cruz, para pagar o preço pelas nossas vidas. Senhor, esse momento para nós é um momento muito lindo. Nós respeitamos e honramos esse momento, Senhor. Nós não desprezamos esse momento, porque é um dos melhores momentos da Sua igreja na terra. É o momento da ceia, Pai, onde nós sentamos na mesa, nos arrependemos dos nossos pecados e nos fortalecemos em Ti, Senhor. Eu quero Te pedir só mais uma coisa, Espírito Santo, nessa manhã. Eu quero Te pedir só mais uma coisa, só mais um pedido eu Te faço nesta manhã. Se possível, atenda o Teu filho nesta manhã. Nós estamos aqui em aproximadamente 20 pessoas dentro do templo preparando o culto. Eu quero Te pedir, Senhor, que a Tua presença venha sobre este lugar. Eu quero invocar a Tua presença na hora que os meninos estiverem louvando, quem estiver aqui ceando junto comigo aqui, nós possamos sentir uma descarga de poder da Tua glória, um renovo do Teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar, Senhor, com a Tua presença. E quem está em casa agora, Senhor, no sofá, na sala, no quarto, no carro, no trabalho, eu não sei onde essa pessoa está, renova essa pessoa agora. Espírito Santo, visita agora, inunda a casa dessa pessoa, o lar dela, onde quer que esteja alguém agora assistindo essa palavra, nos acompanhando nesse momento, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, esse é meu sangue que é derramado por vós. Coma do pão e beba do cálice nesta manhã. Vamos lá, com muita gratidão. Aleluia, aleluia, vem Espírito Santo, vem. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
basore mirara barabaso. Alarai chuidei kai ucholi amai chuini kalabasho minini ha. We tembla chuini kalamai chuini kalai mai chombini ha. We yabasuri mi kalabashori ni andala bashedi amedehedisa. Uou! Uou! Oh, Espírito Santo. Te adoramos. Te adoramos. A morte venceste, o véu tu rompeste. Ei! A tumba vazia agora. Quantos estão sentindo a presença de Deus? O céu te Quantos estão sentindo a presença de Deus? proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Uou! tu é a Uou! glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare isso em casa. Declare isso na sua casa. Poderoso esse nome Erga a tua voz e declare. Declare o nome de Jesus. Yeah. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Aleluia. nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome, Glória. nome de Jesus. Queridos, eu vou dar a bênção apostólica agora e nós vamos terminar adorando, vamos terminar celebrando. Se a parábola do filho pródigo não termina com a celebração do irmão mais velho, como as outras terminaram, a parábola da ovelha e da dracma, aqui hoje vai ser diferente. O nosso culto, a nossa manhã vai terminar em festa, vai terminar em celebração. Nós vamos terminar adorando, celebrando e declarando que essa vai ser a melhor semana da nossa vida até então. Irmãos, para mim, por que eu sempre digo isso? Porque para mim, Tafa, a melhor semana
não é devido às circunstâncias que vão acontecer. É a intensidade da presença de Deus na minha vida. Então eu posso estar desempregado essa semana e ser a minha melhor semana. Eu posso estar sem dinheiro essa semana e pode ser a minha melhor semana. O que vai definir se é a minha melhor semana não é a circunstância, não são os eventos que vão acontecer, mas é a intensidade da presença de Deus na minha vida. Então eu declaro que essa semana nós seremos cheios da presença de Deus. Independente de nós, onde nós estivermos, Deus estará conosco. O capítulo 39 de Gênesis é o capítulo mais difícil de José, porque José está preso. O capítulo 39 é o capítulo mais difícil da vida do sonhador chamado José. É porque é o capítulo que ele está preso. Mas também é um dos melhores, porque a Bíblia diz, e Deus estava com José. E Deus estava com José. Deus estará com você nesta manhã de domingo, esse terminar de dia e durante a semana, uma semana abençoada a todos vocês. Eu declaro muita saúde, paz e prosperidade, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz para sempre. Vamos terminar adorando e celebrando o nome daquele que vive e reina para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Poderoso esse